Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo das metodologias ativas para comemorar, esse mês, que é o mês das metodologias ativas. E dentro desse mês a gente fez uma série de vídeos, trabalhos e entrevistas com pessoas que nós acreditamos que são relevantes nesse mercado de conduzir treinamentos, de conduzir aprendizagem com as pessoas, e eles fazem isso de uma maneira diferente, de uma maneira engajadora, divertida e relevante para as pessoas. E hoje o meu convidado é o Gustavo, e o Gustavo é facilitador e desenvolvedor de aprendizados significativos nas empresas. Gustavo, seja muito bem-vindo. Vou deixar que o Gustavo se apresente para vocês e fale um pouquinho sobre ele. Tudo bom, Ótimo. Gustavo? Tudo bem, Thiago? Como é que vai? Tudo certo, cara. Vamos lá. Que ótimo. Então, desde já agradeço pelo convite, na participação desse bate-papo aqui. Então, já quero desejar um grande abraço para todo mundo que está nos ouvindo aqui, que está aprendendo junto com a gente. E eu falo aprender junto com a gente, porque aprender é maravilhoso, né, Thiago? Trocar experiências, melhor ainda. Então, juntos a gente acaba aprendendo mais, melhor e diferente, né? Muito bom. Eu sou o Gustavo de Lopes, eu sou aqui de São Paulo, capital. Eu sou um consultor, sou um facilitador de experiências de aprendizagem significativas e trabalho com educação desde os meus 20 anos de idade. Então, comecei dentro de um banco, eu naveguei por 3 bancos diferentes ali na minha experiência corporativa, mas eu fui convidado para dar aula em uma empresa no Senac de São José dos Campos, e foi aí onde tudo começou. E foi aí que eu despertei para a aprendizagem. E eu vou confessar uma coisa para vocês, pessoal. Agora eu posso falar porque eu saí do banco. Mas eu trabalhava no banco até umas 19 horas, eu não fazia, assim, eu precisava ir embora o quanto antes para poder dar aula. Então, eu acabei, assim, sendo convidado pelo banco a falar, olha, responde uma pergunta, Gustavo, você quer trabalhar mais para o banco ou mais para suas aulas, né? E aí foi onde eu usei muito da sinceridade, olha, quero trabalhar com aprendizagem, com as aulas, e fui me especializando nesse mundão. Hoje, eu me denomino um facilitador de experiências de aprendizagem, não um professor, porque a gente acaba utilizando algumas estratégias diferentes, tá, Thiago? Ah, que legal, Gustavo. Eu sou suspeito em falar, o mundo do treinamento, de estar à frente das pessoas, também me encantou em algum momento. E eu também fui trocando as outras atividades que eu fazia pelo treinamento, e hoje eu vivo só disso, só de fazer treinamentos, estar à frente de grupos. E é fascinante, principalmente quando você vê que você foi relevante para as pessoas e de alguma forma trouxe alguma transformação significativa para elas, né? E aí, Exatamente. Gustavo, vem a primeira pergunta que eu queria te fazer hoje, que é quais são os principais desafios que tu enxerga que um facilitador encontra para ministrar um treinamento, para ministrar, uma facilitação diante de um grupo? Bom, são N's os desafios, né? Mas eu vou começar primeiro, sempre puxando a responsabilidade para nós, facilitadores, educadores corporativos, enfim. O primeiro desafio é manter-se atualizado, tá? Conhecer diferentes metodologias, diferentes aplicativos, para que, principalmente no digital, a gente consiga engajar constantemente os participantes, tá? Os participantes, eles estão dentro das casas deles, né? Dentro dos apartamentos deles, poucos ali dentro da empresa, e ali já se torna um ambiente em que o facilitador compete com as adversidades da casa. Então, por exemplo, é o barulho do vizinho, é o barulho de uma construção, é ali o pet que está querendo brincar, ou é o filho, a criança que está demandando uma atenção específica. Então, eu falo, facilitar no ambiente digital requer ali alguns cuidados, né? E aí, quando a gente fala de cuidados, saber colocar atividades ali que sejam interessantes para os participantes. Não pode ser uma atividade que seja complexa demais, a fim dele se desconectar daquilo. Também não pode ser uma atividade tão simples que infantilize, esse processo de aprendizagem, mas uma atividade adequada. Não só atividades, mas como dinâmicas, estruturas e metodologias ativas, que façam com que o participante interaja. Thiago, responde uma coisa para mim. Eu sei que é você que está me entrevistando, mas responde uma coisa para mim. Não é ruim quando a gente só fica ouvindo uma outra pessoa falar e não tem ali a oportunidade de fazer uma pergunta, de colocar a nossa experiência na discussão? Fica uma coisa muito passiva. O que você acha disso? Olha, Gustavo, quando eu faço alguns cursos e o formato do curso é dessa forma, que eu fico escutando alguém, e eu não tenho a oportunidade nem de fazer uma pergunta para a pessoa, ou para dar uma opinião diferente, e uma boa percepção, geralmente eu não consigo prestar atenção durante muito tempo. A minha cabeça ela viaja, ou eu acabo usando, algum dispositivo para acessar uma outra coisa durante a escuta dessa pessoa. E eu não consigo deixar nem a minha tela aberta, deixo a tela no escuro ali, deixo a tela desligada,
porque não faz sentido para mim. E ao não fazer sentido, eu não fico no aqui e agora, eu fico em outro lugar. Sim. Você vai para aquilo que é mais prazeroso para você, né? Pode ser o Candy Crush? Pode. Pode Pode. ser responder um e-mail? Pode. Pode ser navegar em alguma página da internet? Pode. Ou seja, olha que desafio, né? E aí eu falo sempre, Thiago, às vezes o facilitador, ele contribui para que isso aconteça. Por exemplo, se eu agora abrir um treinamento junto com você e eu não te oferecer uma boa experiência, você não vai voltar mais. Você vai Uhum. pegar, assim, sabe, um pouco de, ai, que horror a treinamentos à distância, ai, que chato esse negócio de fazer o treinamento online. E não, pessoal, o treinamento online, ele tem várias oportunidades e a gente, né, acho que juntos nós vamos discutir e descobrir aqui nessa entrevista que o Thiago está fazendo comigo. Legal, Gustavo. E aí eu fiquei pensando agora, tem essa questão de, né, do facilitador, né, pensar em estratégias para conseguir conduzir esse processo, principalmente no online, para tornar isso engajador, divertido, gostoso, fluido, ao mesmo tempo que o conteúdo seja interessante. Porque às vezes o facilitador ele é fantástico enquanto conteúdo, né? É uma Sim, sumidade no assunto, que ele fala sobre sim. aquilo, ninguém sabe falar sobre aquilo, mas é chato. Tu não consegue escutar É, ele durante muito tempo porque o jeito que ele traz isso é uma sim, maneira que não agrada, não atrai, não cola, né? E aí eu sim, queria te sim. perguntar o seguinte: nessa tua experiência em contato com outros consultores e facilitadores no mercado, quais são os principais erros, as principais escorregadas que esses caras dão na hora de estar à frente do seu público e conduzir um processo de ensino-aprendizagem? Bom, tudo começa lá no briefing, né? Não fazer um levantamento assertivo, não fazer um levantamento claro e específico do que está acontecendo com a empresa, né? Então, qual é o momento que a empresa está passando? Qual é o momento que os colaboradores dessa empresa estão passando? O que eles precisam aprender? O que eles precisam mudar enquanto performance, enquanto habilidades, enquanto a comportamentos? Então, se você não tiver esses insumos para poder desenhar uma solução completa, e digo, uma solução completa com começo, meio e fim, nada vai acontecer. Então, tem muita gente que foca, assim, no online ao vivo, já sei, eu vou colocar aquele filme que mais emociona os participantes. O filme, se descer uma lágrima do participante, nem sempre ele está aprendendo. Pode ser um filme legal, pode ser um filme bonito e encantador. Quantas vezes eu, como participante de treinamento, assisti um filme e não aprendi nada. E eu sempre eu tenho uma conversa interna comigo, Thiago, não sei se você tem também, que é assim, ó, tá, e daí? E daí? Eu assisti esse filme, e daí? O que eu aprendi? E o adulto, ele sempre traz essa pergunta, né? O que há de interessante nisso para mim? E se você, enquanto facilitador, não responder, ele não vai ter uma boa experiência de aprendizagem. Muito pelo contrário, a gente ouve por aí algumas pessoas dizerem: treinamento à distância é ruim, treinamento online ao vivo é chato, e não é para ser assim. Tudo está na responsabilidade do facilitador. Então, já começa ali pelo briefing, né? Segundo, identificar os objetivos do negócio, ou seja, quais são os objetivos da empresa, o que ela quer mudar, em termos de resultados para a empresa. Quando a empresa contrata um treinamento, uma palestra, um workshop qualquer, ela tem intenção de mudar alguma coisa. O que é? Qual é esse OKR? Para a gente poder transformar isso em objetivos de aprendizagem na sala, quer seja presencial ou remoto. Então, eu trabalho muito na linha, Thiago, dos objetivos de aprendizagem, oferecendo condições para que os participantes atinjam esses objetivos de aprendizagem durante aquela experiência. Tá? Que legal. Isso me veio à cabeça, né? Como tu citou ali alguns consultores que pegam um filme, aí desconexo com alguma atividade, aí desconexo com alguma coisa, porque ele acha legal Totalmente. isso, né? Então ele acha um monte de coisa legal e coloca no pacote e entrega, né? E o povo sai, né? Realmente chora, sorri, vibra. Ok, né? Então a emoção do encontro com você foi fantástica. O que ele aprendeu com isso? Nada. Talvez ele não saiba te dizer o que ele aprendeu com isso. E aí, Exatamente. ser relevante não é só trazer conteúdos relevantes, porque a pessoa pode achar chato a forma que se traz, mas também não é só ser legal. Porque só Sim. legal não traz conteúdo relevante, não preenche esse que tu falou, que é os objetivos que se tem com aquele encontro, com aquele tempo que a pessoa está dedicando a te escutar e a estar junto contigo. Né? Exatamente. E aí eu fiquei pensando, né, Gustavo, eu acho que você tem, eu gostaria muito de dividir isso com a gente, você Claro. deve ter algum processo, né, um checklist, alguns critérios, pelo menos, que você pensa, cara, isso aqui tem que ter, na hora que eu vou construir esse processo de ensino-aprendizagem, eu tenho esses critérios que eu olho para eles, e aí eu vou construindo o meu desenho, né, de aprendizagem. Pois bem, Thiago, existem aí no mercado N modelos, né, que ajudam os consultores, os facilitadores,
a fazer esse mapeamento, desde Canvas, mapas mentais, design thinking ali com utilização de post-its, enfim. O que eu gosto de fazer? Eu gosto de criar a minha própria metodologia. Então, eu tomo como base todas essas metodologias e transformo o meu jeito de facilitar, então, de identificar, de fazer esse mapeamento. Então, eu gosto muito de utilizar, Thiago, os post-its, né, para poder fazer esse levantamento. Então, eu tenho ali mensurado o que eu vou precisar de informação da empresa, né, do RH, para poder transformar isso em insumo para a construção do meu treinamento. Então, eu já começo lá no briefing. Quem são os participantes, que momento que eles estão vivendo, o que eles precisam aprender, quais são os resultados. E aí os resultados, Thiago, aqui eu divido, né, os resultados comportamentais, o que ele precisa entregar em termos comportamentais para a empresa, o que eles precisam entregar em termos de habilidades, quais são os conhecimentos necessários para dar base a esse aprendizado. Para ir depois, Thiago, eu olhar para todo esse mapeamento e ir criando essa solução de aprendizagem. Então, pense, a gente não consegue construir um prédio já fazendo a base e levantando andar por andar. Não, tudo começa ali na planta e no objetivo. Esse prédio vai ser um prédio comercial, quantos andares, porque tudo vai mudar conforme a altura, a disposição do prédio, enfim. Então, é mais que... Hoje você fala muito em arquitetura de aprendizagem, né? Eu gosto muito desse termo, porque a gente acaba sendo um arquiteto desta solução, colocando ali conteúdos relevantes, colocando ali experiências significativas, dinâmicas, até a utilização do aplicativo para poder fazer uma dinâmica faz toda a diferença. Usar um aplicativo só por usar não faz sentido, né? Eu sou um mero questionador disso. Às vezes o Thiago tem ali N aplicativos, tá, mas isso eu consigo fazer sozinho, enquanto participante. Então, não é ser uma coisa legal e atrativa, tem que ser algo que gere realmente aprendizado. O meu processo, ele é muito simples, ele é baseado em resultados mensuráveis, né? Ao final de tudo, a gente precisa entregar ali números, né, resultados. Então, faça perguntas ali para o seu demandante, para o RH, para o seu contratante, com relação a quais são esses OKRs, né? O que eu preciso entregar em termos mensuráveis? Em termos comportamentais, quais são esses comportamentos? Isso precisa ser de uma forma muito clarificada, Thiago, porque senão, como a gente já repetiu aqui, né, virou só um treinamento, foi só um evento legal, e aí não faz resultados. Que legal, Gustavo. Ficou na minha cabeça aqui, então, um aprendizado, né, desse bate-papo, que eu preciso saber quem são as pessoas que estarão comigo, né, e entender esse cenário onde elas estão. Então, primeiramente, é eu entender isso, e aí eu começo a entender também quais são os entregáveis, né, que resultado se espera lá no final. E aí sim eu consigo, como você falou, né, ser um arquiteto, né, arquitetar todo esse desenvolvimento com as pessoas, e quais são os aplicativos que eu vou colocar, qual é a dinâmica que eu vou colocar, se eu vou colocar filme ou não, tem a ver com o que eu entendi do cenário, ou seja, do meu olhar para essas pessoas, para entender, e depois, lógico, daquilo que se quer ao final disso. Aí sim, faz sentido eu colocar o recheio disso para conseguir realmente atingir esses resultados finais. Sim, Thiago, eu arrisco até dizer assim, ó, pare agora, se você faz isso, você que está nos escutando, se você faz isso, pare agora. Pare de construir soluções de aprendizagem para você. Eu adoro esse filme, eu vou colocar esse vídeo. Eu adoro esse conteúdo. Eu me sinto mais confortável com esse tema. Não faça mais isso, porque é tudo aquilo que o participante não precisa. Entende isso? É mais ou menos assim, sabe, Thiago? Aqui perto da minha casa tem várias lojinhas de bolo. E sempre quando eu vou comprar um bolo, eu olho, só tem bolo de chocolate, de laranja e de fubá. E eu falo, moça, não tem outros bolos? Não, são só esses. E são todos eu gosto de chocolate, mas eu gosto de bolo de chocolate com cobertura. Entende isso? Eu gosto de bolo de fubá com algumas sementinhas ali. Mas já está tudo pronto, ou seja, ela não está construindo um bolo para mim, ela está construindo um bolo para ela, baseado naquilo que é mais fácil para ela. E assim, e treinamentos que a gente gosta e se sente confortável. E é aí que tudo começa. Por isso que eu sempre falo, facilitador, design de experiências de aprendizagem precisam continuar estudando, aprendendo, se conectando com outros facilitadores, com outros designers também, para a gente poder aprender juntos. Legal. Eu adorei a ideia de não construa treinamento para você, construa para o outro. Inclusive, tu pode construir alguma coisa que tu olha para assim, eu não ia gostar desse treinamento, mas não é para você, é para uma outra pessoa que tem outra necessidade, né? E aí você vai atender aquela necessidade, não a sua. Exatamente. E aí me vem na cabeça aqueles treinadores, né, ou facilitadores, que montam um roteiro e eles forçam para seguir exatamente o roteiro do começo ao fim. E não abrem mão do roteiro, como se tivesse, né,
consegui completar meu roteiro, mas não conseguiu gerar engajamento e aprendizado com o seu público. Então, às vezes, eu preciso Sim, abrir mão do meu roteiro, porque o que aquela pessoa está precisando, aquele grupo está precisando, não é deste roteiro, é de uma outra coisa. E eu preciso ter essa sim. possibilidade e abertura para flexibilizar algumas coisas, para que eu consiga atender aquilo que realmente eles precisam naquele momento. Verdade, Thiago. Você trouxe uma coisa até importante, ó. Ali, dentro dos processos de arquitetura de aprendizagem, existem aqueles modelos, né, que a gente chama guia do facilitador, guia do multiplicador ou um guia, tá? A gente não pode engessar naquele guia. É Tem guia. gente que controla aquele guia na régua, sabe? Eu já passei por isso, sabe, Thiago? De pessoas acompanhando o meu treinamento dizendo, opa, peraí, você está 3 minutos atrasados ou está 3 minutos adiantados, o que você vai fazer? Gente, nós precisamos oferecer a experiência para os participantes. Então, o que eu faço hoje, Thiago? Eu desenho sim, esse plano ele é importante, porém com uma flexibilidade. Então, eu tenho uma dinâmica, eu tenho uma estrutura que eu utilizo, que é uma dinâmica que nos primeiros 5 minutos os participantes vão conversar entre si. Só que se eles precisarem de 7, está tudo bem. Então, eu, enquanto facilitador, tenho que ter essa flexibilidade e visão. Opa, eles estão aprendendo agora, então ele vai utilizar mais minutos do que eu desenhei. E depois eu recupero em outro momento. Por isso que em algumas soluções eu coloco alguns complementos. Tudo aquilo que eu não consegui entregar na hora, e não é por falta de planejamento, coloca no pós. Nem tudo precisa ser durante o treinamento. Uhum. Coloca pré, dá coisas para ele ler, estudar, aprender. A aprendizagem não precisa começar aqui. A aprendizagem pode começar antes e pode terminar depois, sem problema nenhum. Essa tua fala me veio uma outra pergunta na cabeça. O que você tem Claro? colocado nos teus treinamentos? Qual que é o recheio, né? Que tipo de atividade você tem colocado aí que tem se percebido que dá bons resultados, né? Ótimo. Tiago, imagina só que você chegou para um treinamento de metodologias ativas de aprendizagem. Você gostaria de aprender sobre quais são as metodologias ativas, como aplicar, identificar os benefícios já, momentaneamente, ou você quer escutar a história de onde foi criadas as metodologias, quem foram os grandes pensadores, qual é o nome, a idade, sexo, endereço de cada um desses pensadores? O que você gostaria? Eu quero alguma coisa que resolva o meu problema agora. É isso. É igual Simples uma assim. dor. Se você tiver uma dor e for à farmácia, você não vai querer um remédio que você tome hoje e cure só semana que vem. Você quer um remédio para já. Então a gente precisa começar a pensar nisso. Tudo que não for relevante para o aprendizado dele, do participante, dá com pré-work. Uma leitura, faz um mapa mental. A curadoria, ela acontece desde o momento que você já está implementando, que você está desenhando a solução de aprendizagem. Quando for para esse momento específico, online ou ao vivo, aproveite para poder investir na performance do participante. E aí, eu estou fazendo coisas bem interessantes, sabe, Thiago? Por exemplo, quando eu tenho a possibilidade, eu já monto um grupo no WhatsApp com os principais Uhum. participantes, eu já mando um vídeo convite, tá? Olá, pessoal, eu sou o Gustavo, serei o facilitador de vocês nessa incrível jornada de experiência. Então, já começa a motivação. O feedback que eu tô tendo, Thiago, é mais ou menos assim, ó. Uau! Se eu já recebi esse material agora, imagina como que vai ser o treinamento. Então, assim, é aquele elemento surpresa que precisa ser desde o comecinho. Então, é o vídeo convite, é o material de leitura. Se você tiver um conteúdo denso, quebre isso em pequenas partes, vai mandando para o pessoal. Invista também nos podcasts. Tá? Então, a gente precisa atingir ali perfis diferentes de aprendizagem. Eu, Thiago, eu confesso, eu sou mais visual, mas tem pessoas que são mais auditivas. Então, por isso que a gente tem que variar isso. Por exemplo, esses dias eu fiz um curso, um treinamento, que me mandaram um material para eu ler como pré-work. Ok, quando eu fui ver 150 páginas, assim, frente e verso de leitura. Imagina só, fica uma coisa mais chata, né? Imagina se fosse transformado em leitura, vídeo, um mapa mental, algo que estimulasse o meu aprendizado. Seria bem mais bacana, entende? Uhum. Então é exatamente assim que a gente vai precisar fazer, mudar a forma como a gente fornece as experiências de aprendizagem para ser significativa. O participante ele precisa sair de lá e falar assim: uau, aquele Thiago é incrível, ele conseguiu me ajudar a aprender e não ser um multiplicador. Porque se for para multiplicar, Thiago, só multiplicar, o que eu faço? Eu venho aqui, gravo um vídeo, sigo um roteiro, pá, e pronto. Não que isso não seja um método de aprendizado, mas Uhum. ficar só nesse método é chato demais. Muito bom mesmo. E aí eu fico pensando, Gustavo, se tu pudesse, a gente está quase fechando já o nosso momento aqui,
E eu tenho certeza que quem está nos assistindo aqui está se deliciando, já está pesquisando coisas, já falando alguns nomes aqui, vai lá pesquisar rapidinho o que significa isso, mas eu queria Sim, deixar para essas pessoas um presente para elas. Que presente seria esse? Estratégias práticas, né? Exemplos práticos, insights mesmo que você poderia deixar para essas pessoas, para que elas pudessem colocar na prática do dia a dia delas, e sim. talvez, né, essas práticas possam tornar a estada delas à frente de grupos em processo de aprendizagem muito mais engajador, divertido, fluido e, com certeza, momentos que trazem relevância para o aprendizado delas. Ótimo. Bom, Thiago, eu estou utilizando muito das metodologias ativas de aprendizagem, né? Então, por exemplo, a sala de aula invertida, as estruturas libertadoras, o Spaced Learning, tudo aquilo que o participante ele consegue participar. Um treinamento ele precisa ser inclusivo, Thiago. O que é um treinamento inclusivo? Eu preciso também olhar para aquele participante que está quietinho lá na sala. Tá? Tem muita gente que entra, muda e sai calada de um treinamento. O que acontece? É um perfil. Eu vejo isso em tons de reclamação de alguns profissionais. Ah, dei um treinamento chato, ninguém abriu a câmera. Ah, dei um treinamento chato, ninguém falou comigo. Se ninguém falou comigo, qual foi a condição que você ofereceu para que ele pudesse participar? Precisa ter interatividade. Tiago, eu fui fazer, foi na quarta-feira passada, eu fui fazer um treinamento, assim, para 89 pessoas. Bateu 89 ativas, 90 comigo, né, que estava ali online. Foram ali 90 pessoas. Só que foi por um aplicativo que não foi o Zoom. Como todos sabem, o Zoom é, sim, um aplicativo, né, para ministrar um treinamento. Tem a quebra de salas, tem a enquete, dá para fazer N coisas. Já alguns aplicativos, Thiago, que são mais destinados a reuniões, não permite. Ou seja, nem eu, facilitador, vejo os participantes. Tem pouca interação. E aí eu fiquei pensando, poxa, tem como trocar de aplicativo? Não, a empresa já falou, não, Gustavo, a gente trabalha só com esse, vai ter que ser assim. Quanto tempo? 2 horas. Falei, uau, 2 horas o Gustavo só falando ficaria muito chato. Então, o que eu fiz? Eu trouxe o EduPulses para essa experiência. E o EduPulses foi maravilhoso. Até deixando como feedback aí para vocês, o EduPulses me ajudou muito nessa interação. Então, eu já comecei assim, ó. Olá, pessoal, todo mundo que estiver entrando hoje vai ser interatividade total. Já quero deixar vocês saberem que eu não estou vendo vocês, mas eu quero fazer uma interação. Será que isso é possível? Eu ia fazendo pergunta, o pessoal, talvez sim, talvez não, enfim. Aí eu comecei assim, Thiago, diferentemente de outros treinamentos que você deve ter participado, esse sim é permitido a utilização do celular. E o pessoal ficou olhando para mim e falei, pega seu celular agora. Isso mesmo, pega seu celular, você vai se conectar na internet, entra nesse link do Pulses, expliquei ali, coloquei o PIN, pronto, a sua experiência vai estar na palma da sua mão. E aí, Thiago, eu ia trazendo, sim, o conceito, o conteúdo, tudo aquilo que foi alinhado com o RH, e todas as perguntas, as interações, os desafios, eu ia colocando ali pelo EduPulses. E eu falava assim, olha, pessoal, quem contribuir com todas essas interações, no final vai ter a oportunidade de participar de um sorteio de um livro. E foi muito legal, porque eu ficava olhando ali no número para ver se caía o número de participantes, né, Thiago? Pro meu, assim, eu fiquei abismado, assim, com os números ficaram permanecendo, e daqui a pouco, na metade do treinamento, começou a subir, 94, 96, 98, falei, uau, será que esse pessoal, né, estava com dificuldade? Enfim, o que aconteceu? O que eu fiquei sabendo? Esses participantes ficaram convidando uns aos outros, tá rolando um treinamento assim, tá muito legal, tal, entra. Thiago, no final do treinamento tinham 110 pessoas Que conectadas, massa, ativas, e cara. assim, os feedbacks não ficaram só, esse treinamento foi legal. Não, esse treinamento eu aprendi que tem feedback melhor do que o participante trazer ali, levar ali o que ele aprendeu, e aí no final foi feito o sorteio do livro, e eles queriam mais e mais, e foi fantástico. Então, assim, levar um aplicativo de apoio e suporte à aprendizagem, fazer esse desenho com começo, meio e fim, que seja uma experiência inclusiva, participativa. O que acontece, Thiago? Atualmente, tem muitos facilitadores, professores, enfim, profissionais da área de educação corporativa que utilizam pouca interação com os participantes, entende? Então, já são coisas mais comuns. Nós precisamos colaborar para que esse ambiente seja propício à aprendizagem, ajudar o participante a gerar um engajamento genuíno, tá? Então, por exemplo, olha como que é interessante. No final do treinamento, a gente fala assim, pessoal, alguma pergunta? Os participantes não vão responder. Porque se eu tenho uma pergunta, Thiago, e o meu gestor está aqui, o meu líder, eu vou ficar quieto. Falei, eu não vou levantar essa pergunta para o meu líder ficar, olhando tudo aquilo que eu não sei. Não pode ser assim. E quando eu falo assim, pessoal,
Pega agora o seu celular, tem uma pergunta ali para você, e a pergunta que eu faço é, precisa que você crie ali, elabore 2 perguntas com referência ao conteúdo que você aprendeu. Quais são as perguntas que poderiam vir? É assim, Thiago, vem, Chove de assim, é um perguntas. turbilhão de perguntas, de dúvidas. Eu vou escolhendo aquelas principais, e as que não der tempo de responder, eu gravo um áudio e vou mandando para o grupo. Tem Que funcionado, legal. sucesso total. Muito bom, Gustavo. Obrigado de verdade pela contribuição. Obrigado, né, pelo reconhecimento do EduPulse. Eu fico muito feliz quando eu escuto histórias, feedbacks, né, mas principalmente histórias de práticas que as pessoas fizeram e como que aconteceu a dinâmica, como aconteceu a interação, como que as pessoas realmente tiveram relevância, né, na participação com a nossa ferramenta, né? Então, assim, eu sou suspeito em falar, né, porque trabalho com o EduPulses, mas ele faz parte do meu dia a dia. E eu fico Sim. felizaço mesmo, de verdade, quando eu escuto as pessoas que eu admiro, que eu sigo, usando a ferramenta, dizendo, cara, foi legal, fez diferença e me ajudou e ajudou as pessoas a aprenderem diferente e aprenderem de uma maneira mais gostosa e divertida. Fico bem feliz Legal. mesmo. Obrigado pela tua participação, obrigado pelo seu tempo, eu sei que você é corrido, né, que você tem bastante trabalho. Obrigado a todas as pessoas que estavam com a gente, que nos assistiram, e espero de coração, né, que desse bate-papo você tire pelo menos um aprendizado, mas que seja um aprendizado que vai ser impactante na sua vida enquanto consultor, facilitador, designer de aprendizado, né? Seja o que você faça, né, nesse mundo do aprendizado, que seja impactante e realmente te auxilie a ser uma pessoa muito mais engajadora, divertida, fluida e de relevância para as pessoas. Obrigado, Gustavo. Ótimo, Thiago. Eu que agradeço pela confiança, pelo espaço, e quero deixar um recado para todo mundo que está nos ouvindo agora, tá? Pega um papel e uma caneta e anota isso, que vai fazer muita transformação. Não deixe que a sua expectativa seja maior que a sua preparação. Repetindo, não deixe que a sua expectativa do seu treinamento não seja maior que a sua preparação. Então, a dica de ouro que eu dou é: se prepare, se atualize, estude, treine, se capacite, conheça aí os aplicativos que tem aí de apoio e suporte à aprendizagem, se joga, porque tem muita gente precisando de nós, facilitadores, educadores, para aprenderem e serem pessoas ali mais, sabe, dinâmicas, entregarem mais resultados, fazer os resultados acontecerem para a vida deles, tá bom? Obrigado, Muito Thiago. bom. Valeu. Eu tenho uma última coisinha, Gustavo, que eu quero te pedir. Eu Claro. sei que, além de ser consultor empresarial, facilitador, né, de conduzir aí processos de desenvolvimento dentro das empresas, você faz cursos também. Tem algum curso previsto já? Alguma coisa que as pessoas podem te acessar, te buscar para fazer o curso contigo? Como é que está isso, Gustavo? Conta para a gente aí, para a gente poder fechar. Bom, nesse momento, estou investindo mais tempo no desenho e na facilitação para algumas consultorias, para algumas universidades corporativas, né, clientes que são atendidos, mas geralmente a cada 3 meses a gente lança um curso aberto. Então existe aí um curso de facilitação que tem uma pegada mais para o digital, mas a gente também coloca lá, olha, se você tiver um treinamento presencial, faz assim, se tiver um treinamento digital, faz assado. Então, existe sim esse treinamento para facilitação digital, e existe também um treinamento para como você abrir um treinamento, ou seja, dinâmicas de abertura, dinâmicas de condução e facilitação, e dinâmicas de encerramento, quer seja de um treinamento ou um módulo de um treinamento, porque é muito importante também, sabe, Thiago? Sabe quando a gente fala assim, aquelas dinâmicas de quebra-gelo? Dinâmica de quebra-gelo funciona? Funciona, mas já precisa trazer um significado, ela precisa ser uma estratégia da tua aprendizagem. Imagina só, eu oferecer aqui para você, Thiago, 15 dinâmicas para abrir um treinamento, 15 dinâmicas para poder conduzir um treinamento e 15 dinâmicas para poder fechar um treinamento. Então, depois a gente pode soltar isso para todos que estão nos ouvindo aqui. Legal. E como é que a pessoa te acha, Gustavo? É Gustavo de Lopes alguma coisa no Instagram? Como é que a pessoa te Isso. acha lá? Lá no Instagram, @Gustavo de Lopes, tudo junto, ou no LinkedIn, Gustavo de Lopes. E lembrando que o Lopes é com S, tá? Telefone é o 011 99339 7012. Liga, a gente discute, conversa, afinal, facilitador ajuda facilitador. Legal, Gustavo. Mais uma vez, obrigado pela tua presença, pelo seu tempo. Obrigado, pessoal, e até a próxima. Continue seguindo a gente. Grande abraço. Até mais.